Boa noite aí, colegas. Boa tarde, bom dia para você que vai vir outro horário. Hoje a gente vai falar sobre um tema que me pedem muito aqui, por isso que a gente colocou essa live aqui para vocês, que é um tema sobre tecnologia, o que a gente utiliza aqui. Então, uma live bem skin the game, o que a gente utiliza no nosso dia a dia, o que pode ser interessante para você. E é o que a gente vai falar aqui hoje. Aqui no Médico Uno, para quem não me conhece, sou o Rodolfo, sou CEO do meu grupo, que leva o meu nome. E a gente ajuda aí colegas no consultório, nas suas clínicas, a tornar aí seu consultório uma empresa de sucesso, que tenha resultado e que entregue valor ao seu paciente, que é o primeiro ponto que interessa a todos nós aí, médicos e médicas que estamos na carreira. Então, para a gente começar aqui direto ao ponto, como a gente sempre faz, quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que pensar um passo atrás quando a gente fala em tecnologia. E exatamente nesse momento, e aqui vai meu agradecimento aí para o Banco Santander, eu ganhei uma bolsa de estudo na Universidade de Madrid e eu estou terminando o curso agora. Eu me inscrevi, recebi um e-mail do Banco Santander que ele estava abrindo bolsas de estudo nessa universidade espanhola e eu fiz a minha inscrição e ganhei essa bolsa. E era sobre exatamente digitalização e modelos de negócio. Então, estou terminando o curso agora, e é um curso muito legal que eu vou trazer alguns que eu aprendi lá dentro, aqui para vocês. Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em digitalização. E para a gente digitalizar nosso negócio, a gente tem que pensar num tripé. O primeiro são pessoas. Então, a gente não consegue fazer nada, aliar tecnologia, fazer a digitalização do nosso consultório, das nossas clínicas, se a gente tiver pessoas alinhadas com esse objetivo. Depois são dados. Avaliar esses dados, estudar esses dados para que a gente consiga utilizar as tecnologias para nos ajudar na análise desses dados. Então hoje é uma ferramenta muito importante, uma habilidade muito importante para o colega médico aprender aí a análise de dados. E é o que a gente vem estudando bastante, porque não adianta a gente falar em tecnologia se a gente não sabe o que a gente vai querer com aquela tecnologia. Então é fundamental. E quando a gente fala em pessoas, eu falo principalmente o colega médico, dono da empresa ou dono da clínica, que geralmente são a liderança da clínica, que geralmente somos nós, colegas médicos. A gente precisa ter esse mindset, essa mentalidade de digitalização do uso de tecnologias no nosso dia a dia para aperfeiçoar o nosso trabalho. Isso, contudo, a gente entrega tanto benefício para o paciente, que é o principal responsável por a gente existir, então a gente entrega menos esforço para ele, uma experiência para ele muito maior, a gente entrega um resultado muito melhor aliando tecnologia, diminuindo o tempo, por exemplo, de atendimento, melhorando a experiência, a conversa com ele, isso é fundamental. E também a gente traz para a gente benefícios para dentro da nossa empresa, como processos burocráticos muito mais fáceis, perda de tempo com burocracia. A gente falou muito na live da semana passada sobre inteligência artificial, o que ela pode nos ajudar, automatização de processos muito rotineiros. Então tudo isso é fundamental e parte da gente como liderança implantar essa mentalidade de digitalização. O segundo passo são os dados. E dados, a gente tem vários tipos de dados. A gente pode começar falando em dados estruturados. O que são dados estruturados? São dados que a gente já conhece. Por exemplo, se você tem um prontuário eletrônico, você deve ter ali o e-mail, o telefone, a rede social talvez da pessoa que está comprando com você, o endereço dela. Isso são dados estruturados. Dados não estruturados são dados que você não controla. Como? Uma conversa no WhatsApp é um dado não estruturado. E ali você pode entender muito bem o seu paciente numa conversa de WhatsApp. Então, ter uma ferramenta que você tenha todos esses dados, toda essa conversa, é fundamental. Existem dados que a gente chama de dado de streaming. Por exemplo, a quantidade de pessoas que estão visualizando essa live. Isso é um dado de streaming que a gente chama. Outro dado que é muito importante é o dado social.
Você saber, por exemplo, um paciente seu, ele tem uma rede social muito provavelmente, quem não tem hoje. Aqueles dados ali são sociais daquela pessoa. Outro dado é você fazer um vídeo e ver a quantidade de likes que teve naquele vídeo, a quantidade de visualizações que teve naquele vídeo. Isso é um dado social. E essas ferramentas entregam isso pra gente. Então saber analisar esses dados é fundamental. Você que faz aqui postagem nas suas redes, é importante você entrar lá no painel de profissional que tem aqui no Instagram, principalmente, e olhar os dados, ver quais os seus posts estão dando mais like, quais os seus posts estão se visualizando mais, porque provavelmente aquilo está indicando que o seu conteúdo tá ruim ou tá bom, ou tá bom. Então é importante você conhecer esses dados também. E saber analisar todos esses dados que entram na nossa empresa é fundamental. Para quê? Para quando eu pensar em usar tecnologias, eu já tenho as pessoas alinhadas com essa ideia de mentalidade de tecnologia, de digitalização da sua clínica. Eu tenho dados, eu já sei aonde buscar esses dados, consequentemente eu vou atrás de tecnologias mais assertivas no que eu vou procurar. Porque as tecnologias vão poupar tempo do que a gente usa. E a gente vai falar muito aqui das ferramentas que eu uso, que é o que essa live foi feita exatamente para isso, porque os colegas me perguntam muito das ferramentas que eu uso aqui, e eu vou mostrar para vocês. Mas antes de falar, eu preciso falar algumas coisas para vocês entenderem. Outra coisa, a partir do momento que você vai introduzir uma tecnologia no seu consultório, a primeira coisa que você tem que fazer é saber para que você vai utilizar aquela tecnologia. O que eu sempre falo é, a tecnologia ela precisa te entregar resultado. Não só resultado financeiro, mas resultado na experiência do cliente, de como você vai conversar com esse cliente, a forma que você vai relacionar com esse cliente. Então é fundamental a gente ter isso na cabeça. Para que eu vou usar uma tecnologia? Para que eu vou atrás de uma tecnologia para melhorar o meu dia a dia no consultório? Então o primeiro ponto é um planejamento. Saber o que você vai querer da sua tecnologia. A partir do ponto que você identificou que eu preciso ter, por exemplo, um CRM de venda, eu preciso treinar a minha equipe para que ela tenha uma adaptação àquele tipo de software ou tecnologia que eu vou usar na minha clínica. Então, orientar a sua equipe, ter um treinamento muito bem feito e saber como isso vai ser implantado é fundamental quando você coloca uma tecnologia no seu consultório ou na sua clínica. Então essa adaptação é fundamental, a adaptação que a gente chama cultural de toda a sua equipe, ou que seja uma secretária. Mas ela precisa estar alinhada com você, que isso vai trazer benefícios. Porque senão aquilo vai virar um empecilho para ela, ela vai achar que aquele é mais um trabalho para ela e vai acabar o tiro saindo pela culatra, como a gente sempre vê por aí. Outra forma é você entender, procurar ferramentas que tenham segurança. A gente sabe muito bem da lei da LGPD, então empresas que tenham, são idôneas, que tenham, procure no Reclame Aqui se tem alguma reclamação, se essas empresas trazem a segurança, como senhas, como duplo fator de verificação. Então isso é fundamental, para que esses dados, que você é o guardião desses dados, não se perca, porque nós lidamos com dados muito sensíveis na área médica, e isso é muito importante. Outra coisa, quando você implanta a tecnologia, você tem que saber o que você vai extrair dela. Por exemplo, quando eu tenho um prontuário médico online, como eu tenho aqui, eu preciso entender que essa ferramenta, eu preciso extrair alguns dados dela. Eu preciso me entregar quantos pacientes eu tive de primeira vez no mês. Eu consigo extrair esses dados? Por exemplo, como eu falei na live da semana passada, eu consigo extrair esse banco de dados desses meus pacientes e colocar para a inteligência artificial analisar? Para vocês terem uma ideia, como eu falei na live passada, eu fiz uma extração dos dados de endereço de todos os meus pacientes que fecharam o tratamento com a gente durante 2 anos. E eu tinha, se fosse votar, eu postaria tudo que era um bairro aqui de Brasília, que era o maior número de pessoas que compravam de mim. E eu me enganei completamente. E isso foi o quê? Porque eu tinha uma tecnologia, eu tinha um prontuário médico onde eu pude extrair todos esses dados e pedir para a inteligência artificial analisar essa quantidade de dados, como eu falei para vocês, que ela consegue analisar uma quantidade muito grande de dados em muito pouco tempo e nos dá outra ideia do que fazer. Então, descobri no momento que eu
A partir do momento que eu descobri que os principais pacientes meus vêm de outro bairro, eu posso linkar toda a minha ferramenta de marketing, por exemplo, para aquele bairro. Pois eu sei que aqueles pacientes daquele bairro têm mais fit com o que eu faço. Eles convertem mais, eles compram mais a ideia, eles fazem mais tratamentos, eles estão mais ligados em melhorar a sua saúde. Então isso é fundamental, é para isso que a gente utiliza tecnologia. Não é colocar uma tecnologia por colocar, é saber o que você vai extrair dela. Tá certo? E falando sobre o que eu uso aqui, então o primeiro software que eu uso, eu acho assim, se você, colega médico, ainda não faz esse tipo de uso de um prontuário eletrônico, isso já não é mais diferencial. O prontuário eletrônico hoje é uma necessidade. Então, por quê? Porque existem várias vantagens no prontuário eletrônico. Você pode acessar de qualquer lugar. Por exemplo, quando eu vou para uma cirurgia, eu posso acessar os exames do paciente aonde eu estou. Eu opero olhando a foto dos pacientes que estão no prontuário. Então, tudo isso me dá essas facilidades, consequentemente, dá um tratamento muito melhor para o meu paciente. O meu sistema de prontuário médico, eu já vou falar aqui, é o Amplimed. E outra coisa que eu quero falar, eu não tenho conflito de interesse nenhum. Pelo contrário, eu pago todas essas tecnologias que eu vou falar aqui com vocês. Eu não ganho nada para falar isso. Eu estou falando isso aqui para ajudar os colegas aí que não tenham ou que queiram ter algum tipo de tecnologia dessa. Então a primeira é o Amplimed, meu prontuário eletrônico. Ele é muito bom. Ele envia lembretes, quando o paciente marca, ele envia avaliação de atendimento. Assim que eu fecho o prontuário, ele envia avaliação de atendimento. Eu posso colocar fotos lá dentro, posso colocar fotos de exame. Ele tem parte de faturamento que eu não uso, que eu uso outro sistema, um sistema mais local aqui de Brasília. Ele tem também a parte financeira, que eu também não gosto, eu utilizo outro. Ele não tem um CRM de venda, que eu acho das dificuldades dele. E assim, é importante a gente saber que nem sempre aquela tecnologia vai te entregar tudo que você precisa. Por isso que durante esses anos aí, quando eu implantei várias tecnologias aqui, eu tive que ir atrás de outras tecnologias, de outras ferramentas para me entregar o que eu queria. Então o Amplimed, que é meu prontuário básico, ele me entrega tudo. Ele foi o primeiro que entregou telemedicina na época do Covid. Então, uma telemedicina toda criptografada, com bastante segurança para todos os dados de um lado e de outro. Então isso é muito importante. E esse é o prontuário. Outra ferramenta que eu utilizo muito aqui no consultório, principalmente para a parte financeira, é o Conta Azul. O Conta Azul é um programa na internet, muito seguro, onde esse Conta Azul, o pessoal do financeiro faz todos os lançamentos de entrada, todos os lançamentos de saída, contas a pagar, contas a receber. Eu posso emitir nota fiscal por lá, eu posso enviar para o paciente pagar por lá. Então ele tem um monte de facilidades. Além disso, eu tenho acesso pelo próprio celular. Então isso é muito bom, porque eu tenho ali os números da empresa, do consultório, todos na palma da minha mão. E outra coisa importante, ele linka com o seu banco. Então você pode colocar o link dele com o banco. Então ele, em tempo real, as entradas e saídas no seu extrato, ele já vai contabilizando. Outra coisa, você pode dar acesso ao seu contador. Então o seu contador pode ter acesso, vai ter números muito mais fidedignos. E ele pode ser auditável, porque todos os pagamentos, os comprovantes, você pode colocar lá dentro e auditar todas aquelas contas. Por exemplo, fez um pagamento e eu quero saber o que foi. É só entrar lá, eu vou ver o comprovante lá dentro. E isso é muito bom, principalmente para empresas maiores e para empresas pequenas também que está começando. Eu acho que se você ter esses dados financeiros dentro de um sistema só, é muito bacana, porque isso ajuda muito a entender o seu negócio. E o que a gente vê muito nos consultórios é o colega não ter tanto controle financeiro assim do que entra e que sai. O que a gente tem que pensar é que consultório é a empresa e precisa ser gerida como tal. Então é fundamental a gente ter isso. Outro que eu utilizo bastante é o RD Station para o marketing. O RD Station, ele é uma ferramenta que não é barata,
É uma das mais caras que eu tenho aqui. Mas eu consigo fazer landing pages. Para quem não sabe, landing pages são, a partir do momento que eu faço um tráfego, uma promoção na internet, um vídeo no Google, quando o paciente clica lá, ele cai direto numa landing page, que é uma página onde eu explico aquele procedimento, e ali ele tem um botão para que a gente chama chamada de ação, onde aquela pessoa pode entrar em contato com a gente e marcar uma consulta. Então eu posso fazer várias landing pages lá dentro. Por exemplo, aqui no meu link da bio, do meu perfil do Dr. Rodolfo, eu tenho, dentro do RD Station, eu tenho vários e-books educacionais para os pacientes, que a gente chama marketing de conteúdo. Todos esses e-books estão lá dentro, então o paciente, quando quer receber esse e-book, ela tem uma ficha cadastral, ela preenche, consequentemente eu pego os dados dessa paciente, para quê? Para eu estar constantemente conversando com ela. Então, a partir do momento que ela entrou no meu banco de dados, eu consigo conversar com e-mail marketing, por exemplo, que é outra ferramenta que eu utilizo do RD Station. Então, eu envio e-mail marketing toda semana, conversando com esses pacientes que estão na minha base de clientes. Então, essa semana passada, eu enviei falando que o período de inverno é o melhor período para tratar varizes, por exemplo. Eu enviei um vídeo explicando sobre isso. Semana que vem, essa semana, eu enviei da cirurgia plástica que a gente tem aqui, ela falando sobre subcision. Então, eu estou sempre conversando com a minha base de clientes. Para quê? Para o paciente não esquecer de mim, para o futuro cliente lembrar de mim, porque eu sempre falo para vocês, a venda só existe por 2 fatores: a pessoa que te conhece e confia em você. Então, quando você está sempre comunicando com o seu paciente, você está sempre sendo lembrado. Então, todas as estratégias de marketing eu utilizo o RD Station para fazer. E ele é importante porque ele vai virando um banco de dados de leads, e eu posso usar aqueles leads para fazer alguma campanha. Por exemplo, a que eu fiz agora do inverno, que eu posso fazer no final de ano. Então, essas tecnologias de marketing são importantíssimas para a gente estar relacionando com o nosso cliente. Outra plataforma que eu utilizo, e essa que eu mais utilizo no meu dia a dia, chama Commo, K-O-M-M-O, que é um CRM de venda baseado em WhatsApp. Ela é basicamente aonde no dia a dia é o que mais fica aberto aqui na clínica. Porque todas as entradas, como direct do Instagram, Facebook, WhatsApp, vai tudo para dentro de uma linha de conversa dentro do Commo. Então a gente tem ali, assim que o paciente manda uma mensagem, ele cai dentro do meu sistema do Commo, e ali as meninas conseguem acompanhar esse paciente no que a gente chama funil de venda. Então eu tenho o primeiro contato, eu tenho marcação de consulta, eu tenho pré-consulta, por exemplo, um funil de consulta. Eu também tenho um funil de venda. Então o paciente veio aqui na consulta, saiu daqui, sentou para pegar um orçamento, aí eu tenho orçamento entregue, eu tenho vendido, ou ganhou, ou perdeu. Se o paciente fechou o procedimento, eu ganhei. Se ele perdeu, eu perdi. E esses pacientes ficam catalogados de acordo com a etapa do funil. Em efeito Kanban, que para quem não conhece, são etiquetas. Então, por exemplo, eu posso fazer uma campanha para esse paciente, como a gente fez semana passada, de pacientes que tinham mais de 1 ano que não vinham aqui. Como eu falo para todos os pacientes que o tratamento é anual, então a gente pegou aquela lista de pacientes, que deram mais de 300 pacientes, enviamos mensagens e tivemos uma conversão aí por base de 30% de pacientes querendo marcar consulta. Então, para isso que existe um CRM de venda, é para você relacionar com o seu cliente. Isso o meu prontuário não dá. Então eu preciso de uma outra ferramenta que eu consiga anexar várias coisas lá dentro para ajudar. Outra coisa, eu tenho inteligência artificial lá dentro. Então ele consegue resumir conversas, ele consegue ver os pontos principais da conversa com o paciente. Outra coisa que eu tenho é automação dessas conversas. Então, por exemplo, fora de horário comercial, como agora, 7 e pouca, quando o paciente me envia uma mensagem, a minha inteligência artificial conversa com ela. Então dá o primeiro atendimento de forma rápida, humana, porque é o chat GPT que está respondendo. Ela tem algumas dúvidas sobre o procedimento, ele já é capaz de responder, porque eu faço toda essa automação no meu CRM. Então o paciente está sempre conversando. A partir do momento que tem que entrar uma pessoa humana,
aí o próprio sistema fala, ó, você vai ser atendida no próximo horário comercial. Então, geralmente eu utilizo essa automação quando está fora do horário comercial. No horário comercial, eu utilizo as meninas para responderem. Então, a gente tem também, eu tenho aquele aberto, a gente tem um painel onde a gente pode ver vários dados do nosso dia a dia. Por exemplo, hoje, só hoje, ó, eu tive 546 mensagens no WhatsApp. Eu tenho entrada por número, eu tenho 2 números de WhatsApp na clínica, então eu sei quantos vieram de um número, quantos vieram do outro. Um desses números não é divulgado, ele é só para campanhas de Meta ou de Google. Então eu sei que o cliente que está vindo por ali geralmente está vindo de umas campanhas minhas. Eu consigo acompanhar quantas conversas estão em abertas, quantos pacientes não foram respondidos. Eu consigo acompanhar o tempo médio de resposta. Então, por exemplo, no meu WhatsApp, eu tenho um tempo médio de resposta, está falando aqui, de 5 minutos. Que eu acho um tempo ideal, porque o WhatsApp a pessoa quer conversar com você logo. Então, se você tem um acompanhamento disso, isso é um dado não estruturado. Um dado que a gente não teria se a gente tivesse um celular respondendo, a sua secretária ali respondendo com o celular na mão. Ela não teria como saber esse dado. E você também não. Então você, como o gestor da sua clínica, você é importante saber. Então eu sei que no meu WhatsApp, ó, dessas 546 mensagens hoje, demoraram 5 minutos para serem respondidas, que é um tempo razoável, a meu entender. Eu geralmente sempre falo para as meninas para a gente manter esse tempo sempre abaixo de 5 minutos de resposta. Eu tenho aqui, ó, 10 mensagens não foram respondidas. Isso ele me entrega tudo num painel. Por quê? Provavelmente essas mensagens já chegaram depois das 18 horas. Eu tenho aqui também um acompanhamento de quantos pacientes, que ele coloca aqui como leads ganhos. Então, quantos pacientes entraram em contato comigo hoje, porque a partir do momento que ele entra em contato, ele ainda não é meu cliente. Então, ele considera como lead. E eu tenho um acompanhamento desses pacientes que entraram em contato, quantos marcaram consulta. Outra coisa que eu tenho, que aí falando exatamente de tarefas, a gente pode colocar tarefas automáticas para os nossos funcionários, para as secretárias. Por exemplo, a minha vendedora, que é o que a gente chama de closer, que eu chamo aqui de comercial 3, que é a pessoa que vai receber o meu paciente que saiu do meu consultório para passar o orçamento de um tratamento, por exemplo, ela passou o orçamento, a paciente por um motivo não fechou. A partir do momento que ela coloca um orçamento entregue ali no funil de venda, o próprio sistema já cria uma tarefa automática para ela entrar em contato com ela daqui 3 dias. Para saber se ela quer realmente fazer o tratamento, se ela está com alguma dúvida. Então isso é fundamental para eu estar sempre conversando com essa paciente. E a partir do momento que ela não fechou um tratamento, ou não quis fazer, tudo certo, eu já tenho tudo automatizado. Então a partir do momento que ela pegou aquela paciente, colocou lá em perdeu, naquele exato momento o meu sistema envia para ela um agradecimento pela confiança, por ter passado na consulta comigo e mandando dicas para ela de como manter a saúde dela mesmo não fazendo o tratamento. Mantendo a atividade física, fazendo uma boa alimentação, acompanhando nossos conteúdos. Assim, do mesmo modo, quando a paciente fecha um tratamento comigo, por exemplo, uma cirurgia de varizes, a partir do momento que a minha funcionária colocou aquele paciente lá em ganhou, naquele exato momento o meu sistema manda uma mensagem para o paciente agradecendo a confiança, mandando um vídeo explicando a cirurgia dela e se ela tem dúvida para entrar em contato com a gente. Então, a gente entrega uma experiência muito melhor para o paciente, de uma forma totalmente automatizada, pessoal, que a gente consegue entregar um valor que é diferente de muitos consultórios e clínicas que a gente tem aí. E a gente só consegue isso através de um CRM como esse, totalmente automatizado. Lógico que no início não é fácil. A gente teve que trabalhar, empenhar. Não é o melhor CRM, existem vários outros CRM, mas é o que eu sempre falo. Não adianta ficar colocando coisa, tecnologia e parando. Não, coloca a tecnologia, aprenda ela ao todo, e se você chegar lá na frente e achar que ela não está te entregando o que você quer, mude. Mas use os principais recursos dela, o tempo que for necessário. A gente utiliza o Com aqui já tem mais de 2 anos, então a gente já tem muito entendimento dele, a minha equipe já entende muito ele,
E hoje a gente não vive sem o CRM. Outra coisa, quando o paciente senta, conversa e fala, porque meu filho vai viajar e eu só posso fazer daqui 2 meses. Ela escreve lá na ficha do paciente, ó, vou entrar em contato com ela daqui 2 meses porque o filho vai viajar. Aí ela bota lá um lembrete, ó, daqui 2 meses me avisa para eu ligar para essa paciente. O sistema avisa e ela já liga perguntando para o paciente como é que foi a viagem do filho, como é que foi a viagem com a família. Então, um relacionamento muito mais humano, que você perde, tira da sua frente a parte burocrática. E você nunca conseguiria isso anotando isso na agenda. A gente consegue isso tudo com tecnologia, conseguindo todos alinhando todas essas facilidades que a tecnologia nos traz, né? Então, ele me entrega todo o funil, eu sei exatamente onde os pacientes estão no funil, eu posso criar campanhas personalizadas para cada etapa do funil. Então isso é importantíssimo quando a gente fala de CRM. Hoje é a ferramenta que, se eu for falar aqui com vocês, que vocês têm que implantar no consultório de vocês para ontem, é um CRM de venda. Ele traz muitos dados que a gente consegue ver coisas que a gente não conseguiria se a gente tivesse só um prontuário médico. Eu não sei se tem prontuário que entrega CRM, eu acredito que tenha, mas aqui eu utilizo separado o como. Outra ferramenta que eu utilizo muito aqui, e aqui é uma ferramenta que eu chamo faz tudo, é o Notion. Não sei se já ouviram falar do Notion. O Notion é uma plataforma que é tipo um Lego. Eu posso montar o que eu quiser lá dentro. Então todo o cérebro da minha empresa está dentro do Notion. Eu posso colocar, para você ter uma ideia, eu posso colocar links de sites, eu posso colocar vídeos lá dentro, eu posso montar páginas como se fossem sites meu dentro. Então na minha empresa eu utilizo página de planejamento estratégico, eu posso criar agenda, eu posso criar em forma de Kanban, igual tem o Trello. Então eu posso fazer tudo que eu quiser dentro do Notion, porque ele me permite isso. Ele tem inteligência artificial linkada nele, então ele pode me ajudar a escrever um texto, por exemplo. Eu tenho toda a parte de gestão de pessoas dentro dele, então eu tenho as avaliações psicológicas, as avaliações de DISC de cada funcionário meu estão lá dentro. E as meninas, como se fosse uma intranet, elas têm acesso. Eu tenho perguntas e respostas dos pacientes mais comuns no telefone, que elas podem consultar, elas não precisam ficar perguntando. Lá dentro eu tenho o setor de perguntas e respostas, que ela pode olhar lá as perguntas mais frequentes no seu consultório, na sua clínica. Eu tenho certeza que isso acontece. Você tem ali perguntas mais frequentes no telefone ou no WhatsApp. Então você tem um banco de mensagens dessa para o seu funcionário olhar toda hora que ela quiser. Também eu tenho dentro do Notion. Eu tenho uma parte de marketing dentro do Notion. Você pode linkar com várias ferramentas, você pode linkar com o Google Calendário. Então, assim, é uma ferramenta monstruosa que você pode fazer um monte de coisa. Também eu utilizo para a parte organizacional e de processos. Eu tenho todos os procedimentos operacionais padrão de cada área da empresa. Então, eu tenho da parte de secretárias, da parte de faturamento, da parte do marketing, da parte de gestão. Eu tenho tudo lá linkado em blocos, onde eu posso consultar isso toda hora. A gente faz reunião toda sexta-feira, então todas as pautas das reuniões estão lá dentro do Notion. É muito fácil de mexer, então fica a dica aí para vocês. Mas desses todos que eu falei, se eu fosse apostar em um, eu apostava num CRM de venda. Eu não tenho dúvida, porque ele nos permite ter muitas interações com os nossos clientes, que é o que mais importa, e entregar valor aí para eles. Já falei aqui uma meia hora. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Se vocês tiverem dúvidas aí, pode mandar. Estamos aqui para... Estou sentindo falta dos seus vídeos na academia. É porque não está tendo tempo mesmo. Mas eu estou indo, tá? Só essa semana que eu não fui, porque eu estava com alguns... E aí, Rodrigo, alguma dúvida, cara? O Rodrigão formou comigo, cardiologista lá de Porto Seguro. Doutor Luiz aí, seja bem-vindo.
Esperando vocês aqui. Se tiver alguma dúvida, manda aí pra gente conversar mais. Vocês já ouviram falar em CRM? Já ouviram falar... Utilizam prontuário médico aí nas suas clínicas? Responda aí pra mim. E eu não posso deixar de falar que quinta-feira que vem a gente vai ter uma live sobre as 4 chaves para tornar seu consultório uma empresa de sucesso. Então não deixe de conferir, o link está lá na bio. Vá lá, se inscreva, que a gente vai bater um papo aí bem bacana de tudo que a gente faz aqui da parte de gestão. A gente vai falar muito mais coisa. Então não perca, vá lá, que vai ser muito legal ter todos vocês lá. Bem, acredito que não tenha dúvidas aqui. Muitas dúvidas, mas é importante saber de todas as ferramentas. São ferramentas que eu utilizo, como eu falei. Não existe a melhor ferramenta, existe a melhor para você. Então é você definir. O que eu recomendo como primeira ferramenta é a que vai te dar mais resultado. A que vai gerar a melhor experiência para o seu cliente e vai te dar mais resultado. Para mim, eu não tenho dúvida que um CRM de venda ou uma ferramenta de marketing vão ser as que vão te entregar mais resultado no curto prazo. Então fica aí essa dica para os colegas aí. Certinho, pessoal? Então é isso. Mais alguma dúvida aí? Então um abraço a todos. Vou deixar a live salva. Então se vocês tiverem dúvidas, manda lá, a gente responde. Eu sei que é um assunto bem complexo aí, mas a gente conseguiu entregar aqui muita coisa para vocês entenderem. Qual seria o melhor prontuário eletrônico para uma clínica? Eu não sei te responder qual o melhor. Você responder, o meu entrega muito resultado, assim, eu não tenho o que falar dele, por isso que eu tô com ele até hoje, que é um Amplimed, mas eu sei que tem vários aí, né? Aí eu não sei te falar dos outros, porque eu desconheço. Eu sempre usei o Amplimed, então tem muitos anos que eu uso ele. É como eu falei, eu acho que não existe o melhor, né? Eu acho que você não vai achar nunca um completo com todas essas ferramentas que eu falei. Eu acho que você tendo o seu prontuário muito bem, com segurança total, que é o que precisa no prontuário médico, mas associando outras coisas no seu dia a dia vai trazer resultado independente se só no prontuário. Qual foi o resultado que você teve com a implantação do CRM? Eu vou te falar que eu não tenho dúvida que foi assim, um divisor de águas no consultório. Eu já implantei CRM aqui, já tem uns 5 anos que eu utilizo, e você ter ideia de quantos pacientes chegam para você, quantas mensagens você recebe, quantos pacientes você converte, os números de conversão. Por exemplo, eu tenho uma conversão hoje de mensagem para consulta de 30%. Eu acho uma conversão razoável. 30% dos pacientes que entram em contato eu converto. Então, só para você ter uma ideia, no final de semana, eu até postei aqui para vocês, no sábado e domingo nós recebemos quase 100 mensagens. E dessas 100, 30 virar consulta, eu acho um número razoável. De conversão de procedimentos, aí já é um paciente que já teve contato com a clínica, já passou por todo o processo da clínica, já passou por mim, que é a parte fundamental, é você entregar o melhor para o seu paciente na hora da sua consulta. Tudo isso aqui que eu falei, se você não encantar seu paciente na hora da consulta, não se comprometer com a melhora dele, isso aqui tudo não vale nada. Então isso eu entendo que eu estou falando com pessoas que entregam um produto, entregam um resultado para os seus pacientes fora da média. Eu consigo acompanhar, tipo, paciente que veio comigo, sentou com a minha vendedora, que faz a parte de fechamento, eu tenho um fechamento em 50%. E olha que meu ticket médio é um ticket médio alto. A gente está falando acima de 15 mil os procedimentos. Então tem procedimentos de 15, de 20, 25, 30. Então se eu tenho uma conversão de 50% em procedimentos com ticket médio alto, eu considero uma taxa de conversão muito boa, né? E isso tudo por quê? Porque eu estou sempre conversando com o meu paciente, estou sempre relacionando com ele, eu entrego muito valor para ele, eu entrego resultado, eu mando muito conteúdo, eu converso com ele em todo
a jornada dele como cliente comigo, desde quando ele entrou em contato, desde o pós. Então eu estou sempre em contato, mandando dicas, mandando orientações. Por exemplo, o paciente que opera comigo, eu faço grupos de acolhimento. Então o paciente operou comigo, ele entra num grupo com a minha enfermeira, com a minha fisioterapeuta, com as meninas de acompanhamento. Então elas estão sempre o dia inteiro acompanhando aquela paciente, se ela está sentindo dor, como é que ela está. Então esse preocupar com o meu paciente é que traz os resultados que eu tenho. Eu não tenho dúvida alguma. A tecnologia ajuda, e ajuda muito, principalmente para entender os nossos números. Principalmente eu que tenho muitos números, a clínica movimenta bastante, então, graças a Deus, então eu preciso desse sistema para me ajudar. Qual plano você contratou do Como? E quem configurou as ferramentas? Tomás, hoje a minha equipe já ficou tão experiente no Como que eu tenho uma empresa que chama Epia, que faz esse tipo de automação, é uma parceira do Como. Então essa empresa, a minha equipe, faz essa automação toda, então eles sabem mexer muito bem no Como. Então a gente aprendeu, dos trancos e barrancos, sozinho, aprendendo, colocando, e o pessoal ficou tão bom que hoje eles prestam serviço para pessoas do Como. Então se você quiser falar sobre o Como, tem aqui meu perfil, chama epia.growth, que você pode falar com a minha equipe pode trabalhar o Como com você. Eles sabem aí essa parte técnica, eles sabem muito mais do que eu. Então, pessoal, vou deixar salva a live. Então, quem perdeu aí, entrou agora, pode dar uma olhadinha lá, a gente falou um pouco sobre tecnologia. E fica aí o convite, semana que vem a gente tem uma live que a gente vai falar muito mais coisa. Tá bom? Uma boa noite para todos aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau.